Olá, Shalom. Sou a pastora Cristiane Correia, dona do canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas. E, na graça do Espírito Santo, eu venho trazer uma mensagem para você. E a mensagem, ela é muito clara e encontra-se no livro de Jó, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Mas antes de estarmos mergulhando nas Escrituras, eu gostaria já de convidar você que é inscrito aqui no canal, já a deixar o seu like. E você que não é inscrito, se desejar no final deste vídeo, se inscreve, ativa o sino de notificações para todos e sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Aproveito e acrescento, o nosso canal tem como propósito discipular vidas para Jesus, é um canal exclusivo de estudos bíblicos e reflexões. Sendo assim, vamos já mergulhando nas Escrituras Sagradas. Jó, capítulo 1, versículo do 8 ao 10, está escrito: E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó? Que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se desvia do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e suas posses aumentasse na terra. Observe bem o que Satanás responde a Deus. No versículo anterior a este, no verso 7, o próprio Deus pergunta para Satanás de onde ele vinha. E o Senhor pergunta para Satanás: De onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor. Ele diz assim: E disse, de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. Perceba por onde Satanás está andando. Satanás não está no inferno, como alguns pregam. Satanás não está lá no inferno fazendo reuniões. Satanás não está no inferno. Satanás está na terra. Satanás está tanto na terra quanto na parte, o que a gente chama, o que a Bíblia revela, regiões celestiais. Ali na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, nós vemos quando o apóstolo Paulo fala a respeito dos principados e potestades, as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Por isso que Satanás, ele responde para Deus dizendo: Eu venho de andar na terra. Veja bem a resposta de Satanás: de ir e vir sobre a terra e de nela andar para cima e para baixo. Ou seja, Satanás está na terra perambulando, está por aí. Como disse o próprio escritor, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, o verso 8, ele diz o seguinte: 1 Pedro, capítulo 5, o verso 8, Pedro diz o seguinte: Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Então já fique logo ciente, Satanás não está no inferno, Satanás está perambulando, ele está ali ao derredor da igreja, buscando a quem possa tragar. E observe que na própria resposta do próprio diabo ao Senhor e eterno Deus, ele deixa claro por onde ele anda, o que ele vive fazendo. Ele vive perambulando por aí. Perambulando fazendo o quê? O que o apóstolo Pedro ele fala. Ele fica buscando a quem ele possa tragar, a quem ele possa destruir. Agora observe bem como Satanás, ele segue respondendo a Deus quando o Senhor fala a respeito do Jó. No verso 10, ele diz assim: Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem por todos os lados? Você percebe que Satanás via a proteção de Deus na vida de Jó? Aí agora, eu quero lançar esta reflexão para você.
ele vê a proteção de Deus sobre aqueles que são de Deus. Satanás ficava de longe observando Jó. Por isso que quando o Senhor pergunta para ele, observaste tu meu servo Jó? Deus via. Deus via Satanás observando o seu servo. Assim como Deus vê o inimigo observando, olhando para aqueles que são de Deus, e ele sabe que não pode tocar. Ele sabe que não pode tirar da mão de Deus aqueles que estão marcados por Deus, aqueles que são de Deus. Satanás não pode tirar da mão de Deus. Observe a postura dele, porque se Satanás tivesse autoridade, tivesse poder para chegar e tocar no selado por Deus, se Satanás tivesse o poder, ele não vinha e falava essas coisas aqui para o Senhor. Ele simplesmente chegava e fazia. Só que tem um porém, ele não pode tocar. Isaías capítulo 43, 13, o próprio Deus fala para Israel, deixando claro para Israel, dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não há ninguém que possa tirar alguma coisa da mão de Deus. Então, neste momento, eu quero trazer essa mensagem na direção do Espírito Santo, dentro das Escrituras Sagradas, para você entender o seguinte: quem está na mão de Deus, o inimigo não pode tocar. Não pode tocar. Por mais que alguém diga, fulano caiu, fulano se desviou, saiu, caiu, foi arrastado pelo maligno, simplesmente porque não estava na mão de Deus. Então entenda bem, aqueles que estão na mão de Deus, eles serão provados, serão tentados, serão perseguidos, serão caluniados, mas nunca serão destruídos. Aleluia, nunca serão destruídos, porque estão na mão de Deus. Mas Cris, e essas pessoas que estão caindo, elas não estão na mão de Deus, elas não estavam na mão de Deus. Por isso que quando a gente olha ali em João capítulo 8, a partir do versículo 31, o próprio Jesus fala para os judeus que creram nele, Jesus deixa claro o seguinte: se vocês obedecerem a minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe bem, não é quem faz sinalzinho com a mão, não basta apenas ouvir a pregação e achar bonito. É preciso conhecer a verdade. É preciso que conheça a verdade para poder ser liberto pela verdade que é Jesus. Então tem muita gente que estão dentro dos templos, mas que não conhecem a verdade. Cantam nos departamentos, choram com as pregações, se emocionam de uma maneira muito profunda, mas são pessoas que ainda não conhecem a verdade, ainda não foram libertos pela verdade. Cris, como é que você fala uma coisa dessa? Uma certa feita, o próprio Jesus falando ali no Sermão do Monte, Jesus deixa claro o seguinte, nem todos que me dizem, ou seja, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Então nós precisamos ter muito cuidado. Mas o alerta que eu trago aqui é para acalmar o seu coração, porque tem muitas pessoas que estão assim, estão desesperadas. Tem pessoas que estão aterrorizadas porque estão vendo tantos crentes deixando de ser crente, tanta gente se desviando do caminho do Senhor. Mas isso por quê? Porque não estavam nas mãos de Deus. Não estavam nas mãos de Deus, porque todo aquele que está na mão de Deus não cai, não sai, não volta a tomar das cisternas do mundo, não volta mais para o lamaçal do pecado, porque já na mão de Deus eles estarão agora no processo de santificação. Mas, Cris, existem pessoas que estão no templo que ainda não são salvas em Deus? Sim, tem muita gente, muita gente. Aí é quando a gente olha e vê a importância dos líderes, dos pregadores, principalmente daqueles que lideram, daqueles que têm aí a responsabilidade de estarem liderando, cuidando das ovelhas de Deus, que se preocupem em pregar a verdade, porque tem muitas pessoas que estão dentro do templo, mas ainda não foram alcançadas pela verdade, elas ainda não foram transformadas pela verdade. E cabe a quem está à frente da obra a pregar a verdade.
Mas infelizmente são poucos os que fazem isso, mas louvamos a Deus que o Senhor continua levantando homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo para pregar a sua palavra. Então, neste momento, descanse o teu coração. Descanse, sabe por quê? Quando você olha para esse texto de Jó, capítulo 1, versículos do 8 ao 10, você vê o próprio maligno falando para Deus. Jó, temeria Jó a Deus por nada? Satanás via que Deus protegia tudo que Jó tinha. Deus protegia não só a Jó, mas tudo que pertencia a Jó. Quando Satanás ficava por ali, ao derredor, estava passeando, perambulando pela terra, já tinha observado Jó, mas ele, quando olhou para Jó, sabia que não podia tocar. Ele nem ousava. Eu vou te falar sem medo de errar à luz das Escrituras Sagradas. Satanás não ousa tocar naqueles que são de Deus. E quando eu falo tocar, eu estou falando tocar para derrubar. Por isso que quando ele diz aqui para o próprio Deus, ele diz para o próprio Deus, no versículo 11 de Jó, capítulo 1, mas estende a tua mão agora e toca tudo que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. Olha só. Só que Deus conhece aqueles que são seus. E eu concluo este vídeo dizendo para você, Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que são seus. Satanás olhou e acreditava que Jó era quem era. Jó adorava a Deus. Pensando Satanás que Jó adorava a Deus pelo que Jó tinha, não por quem Deus era. E o que foi que aconteceu? Se decepcionou. Foi envergonhado. Porque Jó, em meio a tudo o que passou, Jó não blasfemou contra Deus. Sabe por que Jó não blasfemou contra Deus? Primeiro, porque quando Deus permite que Satanás tirasse tudo o que era de Jó e tocasse até na sua saúde, Deus disse para o diabo, não toque na alma dele. Em outras palavras, Deus estava querendo já tinha deixado claro para Satanás, Jó me pertence. Então, todos aqueles que são de Deus, o diabo não pode tocar. O diabo persegue, ele tenta, ele causa tribulação, aflição, mas ele não pode tirar da mão de Deus. Entenda isso. O diabo não pode tirar da mão de Deus aquele que pertence a Deus, aquele que foi selado por Deus, aquele que Deus colocou o selo do Espírito. E o selo do Espírito não é falar em línguas. Falar em línguas é dom e nem todo mundo fala. Amém? Então, os que são de Deus, têm os selos de Deus, estão marcados, selados, com o nome escrito no livro da vida, e o diabo não pode tocar nele, o diabo não pode apagar o nome dele do livro da vida, o diabo não pode arrebatar da mão de Deus os que são de Deus. Agora, aqueles que não estão na mão de Deus, o inimigo ele vai sair arrastando, se essas pessoas não se converterem a Deus de todo o coração. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. E você que não é inscrito, se este vídeo ele te trouxe conhecimento, te agregou aí entendimento da palavra, eu já te convido a fazer parte da nossa comunidade mergulhando nas Escrituras Sagradas em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos e shalom.